Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eduardo Shen, eu sou cirurgião plástico da Santa Casa, fiz toda a minha formação aí, fui aluno da Fundação, fiz minha residência na Santa Casa também, e o pós-graduação no Hospital de Clínicas. E hoje eu dirijo o Banco de Pele da Santa Casa e sou um dos instrutores do grupo da cirurgia plástica. Como a gente está num grupo pequeno, vocês sintam-se extremamente à vontade de fazer perguntas a hora que quiserem, enfim, interromper, para que seja o mais claro possível, enfim, fiquem extremamente à vontade. O objetivo hoje é conversar sobre o que a gente faz lá no Banco de Pele, o que é o transplante de pele e o nosso grande projeto, que é a utilização da membrana amniótica, que ainda não está legalizado no nosso país, que pode ser usado em várias áreas, e nós tivemos uma grande experiência, talvez uma das maiores do nosso país, quando nós recebemos um lote muito grande de membranas, logo depois do acidente da Boate Kiss, onde nós tivemos vários queimados para tratar e recebemos vários tecidos, muita quantidade de pele de outros bancos e a membrana também. E de uns tempos para cá, nós temos um projeto muito grande, estamos numa fase bem final da legalização, utilização da membrana amniótica como substituto cutâneo, enfim, para ajudar em tantas outras terapias. Bom, vou mostrar um pouco para os senhores que a Santa Casa, onde nós trabalhamos, né? O Banco de Pele fica no último andar do Hospital Dom Vicente Scherer, foi inaugurado em 2005, portanto, já temos 16 anos. Era, então, o único banco em atividade no país até 2012. A partir daí, nós ganhamos acreditação para ensinar outros grupos de cirurgia plásticas, enfim, de outros estados para abrirem seus bancos. Em 2012, abriu o Banco de São Paulo, 2013, abriu o Banco de Curitiba e 2015, abriu o Banco do Rio de Janeiro. E hoje o nosso país conta com 4 bancos de tecidos, onde nós usamos praticamente a pele. Nós não utilizamos nem no nosso banco, nem nos outros, ossos, cartilagens, válvulas cardíacas, nervos e tendões ainda, embora está em vias de abertura, talvez daqui a alguns dias, de outros tecidos também. O Rio Grande do Sul tem um banco de ossos, mas fica em Passo Fundo, fica numa outra cidade. Para a gente ter uma ideia o que é o banco de pele, muitas pessoas pensam que o banco de tecidos é uma sala ou um freezer, enfim, onde se estoca a pele. Na verdade, a gente tem uma área que ocupa meio andar do Hospital Dom Vicente Scherer, de mais de 415 metros quadrados, onde o banco de tecidos é circundado por um laboratório de microbiologia que faz toda a análise microbiológica da nossa pele, para saber se essa pele está contaminada, não, qual antibiótico que pode descontaminar em banhos de imersão, enfim, para que a gente tenha a completa esterilização desse tecido. E aqui é a nossa área, que fica junto com o banco de córneas, praticamente, o banco de córneas fica ao lado. Nós temos uma recepção, um vestiário e uma sala administrativa, né, o nosso escritório, e a partir dessa porta é como um bloco cirúrgico. Nós trocamos de roupa, exatamente como um bloco, e aqui a área mais interna do banco, onde temos uma sala de armazenamento celular, onde ficam os nossos freezers, temos as salas de lavagem dos materiais, sala de cultivo, salas de isolamento e processamento da pele, seguida de uma antecâmara, enfim, onde aqui nós temos regulação de fluxo de ar, fluxo de pressão, enfim, todos os cuidados que requerem para ter um banco de tecidos. E como vocês trabalham no mesmo hospital, na Santa Casa, sintam-se extremamente à vontade, a hora que quiserem entrar em contato para poder conhecer todas as nossas instalações, enfim, e saber um pouco mais do trabalho que a gente faz lá dentro, que é a capela de fluxo laminar contínuo, essa aqui é a antecâmara, essa talvez a nossa sala mais importante, onde nós temos todos os nossos freezers, e por aí vai, tá bom? Essa é, digamos, a área física que nós temos lá. E quais são as funções que a gente tem dentro de um banco de tecidos que nós desempenhamos lá? Captar a pele, atualmente apenas de doadores de múltiplos órgãos, processar essa pele, limpar essa pele, realizar todo um controle de qualidade extremamente rigoroso e liberar e disponibilizar para o país inteiro, sempre via Central Nacional de Transplantes, sempre via SUS, assim como os outros órgãos aqui no nosso país.
Algumas ilustrações dos nossos biomédicos trabalhando na capela de fluxo laminar contínuo, fazendo a limpeza da pele, a esterilização da pele. Aqui a captação, que é realizada pela nossa equipe. E talvez uma das fotos que eu gosto muito, eu acho bastante importante, eu sempre insisto nisso. Não existe mutilação no corpo do doador. Talvez nós, médicos, que trabalhamos com transplante, que trabalhamos, enfim, que lidamos com o leigo, muitas vezes, a gente ouve absurdos, claro, ninguém tem obrigação de saber, mas a gente ouve que aceita doar coração, fígado, rim, córnea, tudo, mas pele não. Como é que vai ser enterrado? Enfim, uma série de coisas já se ouviu. Tanto é que a cada 5 doadores de múltiplos órgãos, apenas um aceita doar pele, os outros 4 a família não aceita. Mas vejam, gente, não há nenhuma mutilação no corpo do doador. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Quando a gente abriu o banco de pele em 2005, não existia no nosso país uma regulamentação que nos permitisse captar pele de cadáver, assim como era permitido de outros órgãos, de outros tecidos. E o que nós usávamos eram sobras de cirurgias estéticas. E a cirurgia que mais sobra pele é, sem dúvida nenhuma, a abdominoplastia, e muitas vezes a abdominoplastia no pós-bariátrico, que no desenho parece bonito, mas quem faz isso e quem vê sabe que na prática não é bem assim. A gente tem muitas vezes uma pele de má qualidade, uma pele com estrias, uma pele de pouca quantidade e má qualidade. E muitas vezes com fungo, o que inviabiliza para nós não conseguimos descontaminar esse tecido. Mas era o que se tinha na época e era assim que nós trabalhávamos. A partir do final de 2007, dezembro de 2007, com um documento entregado, enfim, para a Secretaria da Saúde, Ministério da Saúde, até a Presidência da República, nós conseguimos a liberação da pele que entrasse no rol dos transplantes, e assim nós tivemos a honra de fazer a primeira captação de pele do nosso país. Isso foi realizado em janeiro de 2008, no Hospital de Clínicas, um doador de múltiplos órgãos, e aqui a foto da nossa equipe que realizou. Infelizmente eu não estou na foto, eu bati a foto, e não estava ligado, não tinha selfie nessa época aqui como tem hoje. E é sempre uma maneira que eu faço uma homenagem ao meu pai, que foi o idealizador do Banco de Pele, Roberto Schein, que criou o banco leva o nome dele, enfim, logo depois ele veio a falecer, mas ele pôde ver esse trabalho sendo concretizado. E a partir daí o banco meio que deslanchou, o banco começou a captar bastante pele junto com os outros órgãos também, e os nossos movimentos aumentaram bastante. Nós usamos para captar pele o dermátomo elétrico, esse aparelho, né, que, assim como a faca de Blair, nos permite a retirada, mas aqui nós temos uma precisão muito maior, tanto em largura quanto em espessura. Existem diferentes aparelhos com diferentes graduações, mas nos dá uma firmeza muito grande para captar. E, repito, não mutilamos a área doadora. Aqui a zona pré e a zona pós já captada. E as zonas que nós tiramos pele é basicamente a região tóraco-abdominal, a região dorsal, os braços e as coxas. E nos homens também nos é permitido retirar a pele das pernas, tá bom? Aqui muitas vezes temos histórias de foliculite de repetição e não se capta. Ou velório, enfim, com essas zonas expostas, quando tem vestido, alguma coisa assim, também não é permitido. Então, a região, o tronco é onde mais nos fornece esse tecido. E a nossa rotina ela é muito clara, ela é muito semelhante a um procedimento cirúrgico. A tricotomia da região, a degermação do corpo muito rigorosa, campos esterilizados e, enfim, início desse processo começa exatamente no bloco cirúrgico. Aqui tem uma ilustração onde a gente faz a antisepsia rigorosa, a colocação de campos, todo esse cuidado. A pele geralmente é o último órgão, junto com a córnea, a ser captado. Então, depois de serem retirados os órgãos tóraco-abdominais, é a nossa vez. O dermátomo sendo graduado, aqui um dermátomo elétrico, e se passa uma vaselina na região e é retirada a pele, muito semelhante quando se retira para um autoenxerto, para retirar a pele da zona doadora de um indivíduo para ele mesmo. Pessoal, fiquem à vontade. Se tiverem perguntas, podem ir interrompendo sem problema nenhum. Nós estamos num grupo pequeno e acho que é válido, tá bom?
A pele entra já numa solução de glucaraldeído 85%, ela é lavada, depois passa por uma outra solução de 70% e assim sucessivamente. Bom, a partir daí é executado o processamento da pele, a limpeza da pele. Isso é realizado pela nossa equipe que trabalha no banco, pelos biomédicos, técnicos de enfermagem, enfermeira, através de processamentos da pele, limpeza da pele em 3 fases, onde em cada fase se tira um pequeno segmento, se manda para aquele laboratório de microbiologia e se vê se essa pele está estéril ou não está, qual germe que contaminou e de que maneira a gente pode utilizar o antibiótico para fazer banhos de imersão para descontaminá-la. E esse controle ele é extremamente rígido e protocolado. Nós usamos essas salas limpas, né, com ambiente controlado, enfim, com todo esse cuidado. Aqui, mais uma ilustração do processamento do biomédico trabalhando dentro de uma sala estéril, com toda a paramentação cirúrgica, lavando, limpando essa pele, embalando ela também, e assim vai. Tá? Mais uma ilustração. E a partir daí, essa pele ela é acondicionada numa embalagem de triplo lumen e guardadas nos nossos freezers para quando um centro de queimados ou de politrauma do país inteiro necessitar, entrar em contato, não diretamente conosco, diretamente com a central de transplantes. A central aciona o banco que tem estoque e mais perto dessa região solicitante, e a partir daí a gente manda esse tecido para para esse grupo que está necessitando. Existe um rigoroso controle do Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária. Esta última constantemente faz vigilância, literalmente, né? No banco, em todos os nossos protocolos, desde a captação, transporte, armazenamento, informações, enfim, das pastas, o computador, tudo isso é realizado anualmente antes da pandemia e agora está um pouquinho parado, mas muito criterioso através da vigilância sanitária. Alguns números dos nossos trabalhos nesses últimos anos, nós já realizamos mais de 400 envios para o país inteiro e já produzimos nós usamos o centímetro quadrado como unidade de pele, de medida, de captação, de envio. Quando algum grupo precisa, a gente sempre calcula quantos centímetros quadrados e se envia 500, 1.000, 1.000 e poucos, enfim, para esse paciente. Mas nós já produzimos 500 mil de centímetros quadrados de pele. É uma produção relativamente alta nesses últimos anos, evidente, mas nós necessitaríamos muito, muito, muito mais. Tanto é que a membrana é a nossa grande aliada para tentar suprir essa demanda que muitas vezes não se dá conta. Aqui, no mapa do nosso país, com vários lugares, várias cidades, de praticamente quase todos os estados que têm centro de queimados ou politraumas que já necessitaram pele, já pediram para nós, assim como muitas cidades aqui do interior do Rio Grande do Sul também. E notem que no mapa do mundo, praticamente os 50 estados norte-americanos têm bancos de tecidos. A União Europeia tem um banco muito grande que fica nos arredores de Amsterdã, onde praticamente todo mundo capta, manda para eles, eles limpam, processam, estocam e disseminam para o país, para a União Europeia inteira, o tecido lá armazenado. Nosso país tem 4 bancos, necessitaria muito mais. Tem 2 bancos que estão em fase praticamente de abertura, que é um na Bahia, outro em Ribeirão Preto. Enfim, que já fizeram todos os protocolos iniciais, enfim, está aguardando as últimas auditorias do Sistema Nacional de Transplantes para abrir também. E quais são os pacientes? Vamos começar a entrar na área cirúrgica agora, que mais se beneficia com a pele oriunda do banco, o aloenxerto, a pele oriunda de um outro indivíduo, mas da mesma espécie. Autoenxerto, quando eu retiro pele do próprio paciente para ele mesmo, numa reconstrução oncológica, por exemplo, desde um enxertinho pequenininho da ponta do nariz ali, que precisa cobrir o tecido, pode-se retirar a pele retroauricular, da virilha, enfim, e fazer o autoenxerto. Essa pele, ela integra, ela é definitiva praticamente,
ou num grande queimado, que nós necessitamos uma grande quantidade de pele e vem pele de um outro indivíduo, que é o haloenxerto. Os pacientes que mais se beneficiam são, sem dúvida nenhuma, pacientes grandes queimados ou pacientes com extensas perdas de pele. Os queimados são os maiores de todos. Uma breve e muito sucinta revisão de queimaduras, né? As queimaduras podem ser divididas em primeiro, segundo, terceiro graus. Alguns autores até classificam quarto graus, quando existe a mumificação do meio. Mas, enfim, a queimadura de primeiro grau, todos nós já tivemos. É a queimadura caracterizada pelo sol, para o indivíduo que ficou bastante tempo exposto ao sol e ficou vermelho, aquele vermelhidão. Dói, tem que dar analgésicos e reidratar esse paciente, seja via oral, tópica, ou se o indivíduo dormiu no sol, até por via endovenosa. A queimadura de segundo grau, todos nós também já tivemos em maior ou menor extensão, que ela é caracterizada pela bolha, chamada flictena. E muitas vezes surge aquela dúvida, né? Como é que se trata a queimadura de segundo grau? Fura a bolha ou não fura a bolha? Opera ou não opera? Esses pacientes não necessitam transplante de pele, não necessitam enxertos, não necessitam grandes reconstruções. Só que eles precisam ser tratados. Muitas vezes, uma flictena como essa, hipertensa, corroendo o tecido circunjacente, o tecido são, ele necessita ser retirado. Mas o ideal seria aspirar esse exudato, colocar uma agulha e puxar esse líquido para fora, fazendo com que essa epiderme, esse tecidinho aqui de cima, funcione como um curativo biológico, como um enxerto. Se nós retirarmos tudo, a zona cruenta vai ter mais exposição, mais chance de infecção e mais dor. Mas uma queimadura de segundo grau extensa numa criança vítima de escaldamento, necessitamos levar para o bloco cirúrgico. Por isso que depende que tipo de tratamento nós vamos realizar nesse tipo de paciente. Esse tecido, se não for limpo precocemente, vai gerar uma cicatrização de má qualidade, uma chance de infecção, dor, enfim, um desconforto. E esse paciente, para ser tratado, precisa ir para o bloco cirúrgico, onde ele é sedado, anestesiado e retirado praticamente tudo. E, evidentemente, não necessita uma reconstrução completa, isso cicatriza por segunda intenção, não necessita enxerto, muito menos transplantes. Mas à medida que as queimaduras vão ficando mais profundas, vão atingindo todas as camadas, o agente causador tem mais contato com o indivíduo, ele pode provocar necrose, a morte tecidual. Esse indivíduo necessariamente vai precisar de uma cirurgia para remover o tecido necrótico, o tecido morto, e quanto mais cedo isso for feito, melhor. É claro que um paciente com queimadura de terceiro grau extensa necessita um tratamento multidisciplinar. Necessita cuidados de intensivismo, cuidados evidente, de reidratação, analgesia, antibiótico, se necessário, fisioterapia, psicologia, nutrição, tudo isso. Mas o tratamento cirúrgico, ele é muito resumido, é o debridamento e a enxertia, ou seja, a retirada do tecido necrótico e a cobertura. Se não retirar o tecido necrótico, a chance dele sobreviver é muito pequena. Se não cobrir, a chance de infectar é grande. Então, se resume na debridamento e enxertia. Mas esses pacientes podem ter queimaduras de terceiro grau extremamente extensa, numa grande superfície corporal queimada, e muitas vezes nós não temos pele sã do próprio paciente para fazer o autoenxerto, para cobrir essa ferida. E aí que entra o banco de tecidos, aí que entra um banco que armazena a pele para poder cobrir esses pacientes de uma maneira provisória, jamais definitiva. Pacientes com queimaduras de via aérea são pacientes mais graves, enfim, quanto maior a superfície queimada, mais complicado é esse paciente. Só que se esse paciente não for debridado rapidamente, a chance de sobreviver é quase nula, muito, muito pequena. São pacientes graves, são pacientes que têm um índice de mortalidade extremamente alto, mas que precisam ser tratados, que muitas vezes podem ser curados. Vocês podem me perguntar, por que não tira a pelezinha aqui do braço, dessa região, e faz um autoenxerto? A gente aumenta a superfície corporal queimada desses pacientes. Desculpa, a gente aumenta a superfície corporal lesada desses pacientes. Esses pacientes, quanto mais
simples for o procedimento de debridar e cobrir, mais rápido, menos risco a gente corre e menos áreas nós agredimos, diminuindo a superfície corporal queimada desses pacientes. Enfim, assim como todos os outros tecidos, todos os outros traumas, o ABC do trauma, né, é mandatório, manter a vida do paciente, as funções e os aspectos físicos e estéticos sempre que necessário, sempre que possíveis. E os nossos grandes desafios nesses pacientes é manter o equilíbrio, manter a homeostase e a disponibilidade de cobertura dos mesmos. Talvez aqui um resumo muito claro do auto-enxerto, onde nós usamos pele do próprio indivíduo, o iso-enxerto, isso é praticamente inoperante, inexistente no nosso meio, em gêmeos idênticos, o halo-enxerto, onde nós tiramos pele de um indivíduo da mesma espécie, limpamos, estocamos, como eu recém falei, e enxertamos num outro paciente. E xeno-enxerto, indivíduos de espécies diferentes. Aqui entra a famosa pele da tilápia, antigamente o pericárdio bovino, a pele de rã, pele de lagarto, enfim, tantos outros que se usou nos anos 80, onde não existia um controle de qualidade tão rigoroso quanto existe no mundo de hoje. Se quiserem falar sobre a tilápia mais adiante nas perguntas, a gente pode conversar. Quem realiza esse estudo é um estudo 100% brasileiro, de um grupo de Fortaleza, do Dr. Edmar Maciel, um grande amigo. Nós participamos disso também, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também. Mas eu gostaria de falar que no halo-enxerto, que na pele oriunda do banco de pele, lá, de um indivíduo da mesma espécie, quando se faz o transplante, nós não usamos imunossupressores, nós não usamos as ciclosporinas, as medicações para evitar o transplante. Porque a pele é o tecido mais antigênico do nosso corpo. As doses dos imunossupressor seria muito alta, incompatível com a vida, acabaria com a nossa defesa. Não dá, não tem como. Só que nós precisamos dessa pele momentaneamente. Ao mesmo tempo, o nosso tecido, a pele, é uma das que mais se regenera. Então, a gente precisa cobrir esses pacientes grandes queimados naquele momento. Essa pele integra em torno de 3 até 4 semanas, período hábil para esse paciente muitas vezes sair desse choque séptico, sair do tubo, sair da UTI, para ele haver uma melhora do quadro cicatricial também, diminuição do tamanho da ferida, para posteriormente ou cicatrizar por segunda intenção, ou fazer um auto-enxerto, enfim, tantas coisas podem acontecer nesses 20, 30 dias mais ou menos que se ganha com a cobertura desses pacientes. Nós temos outras alternativas também, os materiais aloplásticos, os materiais da indústria farmacêutica, pele sintética, existem tantas no mercado, muitas excelentes, mas o custo disso praticamente inviabiliza o processo. Eu vou mostrar um pouquinho do custo de cada uma delas logo a seguir também. Enfim, curativo biológico, a pele oriunda do banco, ela tem função no controle de perdas dos líquidos, das proteções contra infecção, ou seja, as mesmas proteções que nós temos da nossa pele contra, enfim, a cobertura do tecido. Estimula em muito a cicatrização e tem esse efeito temporário que dura mais ou menos 3, 4 semanas. Vou mostrar alguns casos, primeiro de queimados, enfim, que nós realizamos o transplante de pele. Se é uma criança vítima de queimadura por chama, com 30% a 35% de superfície corporal queimada. Se não for realizado uma abordagem cirúrgica precoce e um tanto quanto agressiva, retirar todo o tecido necrótico, ir até sangrar, não adianta passar uma raspagem, tem que tirar tudo isso, esse indivíduo não tem nenhuma chance de sobreviver. Então, foi retirado tudo isso e enxertado na zona receptora a pele oriunda do banco, uma pele aqui previamente expandida. E aqui o resultado final que nós temos. Um outro indivíduo, uma paciente com vítima de queimadura tóraco-abdominal, debridada e também realizado o transplante de pele, com esse resultado final. Aqui uma senhora que teve, isso aqui é a região dorsal, uma queimadura por chama, onde se realizou uma técnica mista, que a gente chama de sanduíche.
foi debridada, foi feito aqui embaixo o autoenxerto, pele retirada da própria coxa da paciente, expandida, se passa a pele, o tecido, num aparelho chamado expansor de pele, onde a gente tem várias graduações, lâminas que podem graduar mais ou menos. Ela transforma essa pele como se fosse uma rede de pesca, ela aumenta bastante a superfície. E por cima nós usamos aqui então o autoenxerto e por cima o aloenxerto. Cobrimos esse autoenxerto com a pele oriunda do banco para proteger melhor essa ferida. 2 semanas depois, a pele do banco, o aloenxerto, esfarelou, se soltou, rejeitou e o autoenxerto ficou ali. Esse teve esse resultado definitivo. Bom, mas não são apenas grandes queimados que podem se beneficiar com um transplante de pele. Quem lida com queimadura sabe que é extremamente difícil lidar com uma criança com uma queimadura de 2º grau profunda, uma queimadura que atinge a epiderme, a derme, toda a camada da derme. É difícil lidar com a família, porque dói muito, muitas vezes necessita curativos quase que diários, e a gente não tem condição de levar um paciente como esse para o bloco todos os dias. Só que se fizer isso a seco no consultório, o trauma psicológico que nós estaríamos gerando é extremamente alto, desagradável, não tem absolutamente, nos dias de hoje, não tem nenhum sentido fazer isso com um paciente. Esse paciente tem que ser adequadamente analgesiado, tratado, para que sofra o mínimo possível. E, em vez de fazer tantas cirurgias, a gente pode optar por um transplante. Mas, claro, vocês podem me perguntar também, não, mas só um pouquinho, isso aqui é uma queimadura que não é de grande extensão de pele. Por que não faz um autoenxerto? Tira a pelezinha desse bracinho e enxerta ali. Muito bem, seria o tratamento adequado. Só que a zona doadora, alguns colegas chamam de zona doedora. Dói muito a zona doadora. Fica uma cicatriz, mas isso não é o problema principal, mas dói bastante. E num indivíduo de 1 ano e meio, imagina como é que ele vai entender isso tudo. É muita dor já numa ferida, seria uma dor em 2 feridas. Vamos tentar poupar essa criança desse sofrimento. Esse é um paciente que foi tratado por um colega meu, o Dr. Marcos Jäger. Infelizmente, ele faleceu ano passado, um grande cirurgião plástico que trabalhava muito na Santa Casa, e me cedeu esse caso. Esse caso foi, enfim, debridado, foi feito o transplante de pele, um pequeno transplante de pele, não teve zona doadora, não teve absolutamente nada, uma cirurgia apenas, em vez de curativos diários, praticamente, até cicatrização espontânea, e um resultado estético extremamente adequado, ainda precoce. Posteriormente, isso aqui vai melhorar muito também. Um outro caso, muito semelhante, de uma criança com queimadura 2º grau profunda, vítima de escaldamento também, um tipo de trauma muito comum no nosso meio, se vê muito isso no pronto-socorro. Enfim, debridado e transplante de pele, com um resultado muito adequado. Apenas uma cirurgia, raros curativos e uma qualidade cicatricial muito boa, sem zona doadora, sem zona doedora, talvez. Vou mostrar agora um caso antigo, não sei se algum dos senhores já conhece, já viu, mas a gente já falou tanto sobre esse caso, mostrou em vários congressos, é um caso muito importante para nós, porque teve prêmios tanto na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, em congressos, quanto na Sociedade Brasileira de Queimaduras. Uma criança que internou no Hospital da Criança Santo Antônio, com 2 meses de idade, com uma púrpura fulminante, uma extensa necrose de couro cabeludo. Esse caso foi de 2006, se eu não me engano, e o pessoal da pediatria nos chamou, foi feito o debridamento da necrose, mas para reconstruir a necessidade seria pele, talvez circular, dos 2 membros inferiores, da coxa e da perninha, né? Enfim, está aqui a data, né? 2006, debridamento, isso aqui é a famosa faca de Blair. Tecido de granulação, ok. Aqui, ó, notem que é anterior àquela lei do final de 2007 que nos liberou a retirada de pele de doadores de múltiplos órgãos. Aqui ainda são sobras de cirurgias plásticas abdominais de 2 pacientes.
ou seja, 2 pacientes para doar por um, não é queimado, mas um paciente com uma lesão relativamente pequena, se nós compararmos com os demais queimados. Foi transplantadas, foi usados os staplers, os grampeadores, né? Depois de algumas semanas, esse tecido começou a rejeitar, foi se soltando, e partimos para o autoenxerto. Só que nessas 3 semanas se ganhou muito tempo, a criança saiu do tubo, saiu da UTI, a ferida diminuiu o tamanho, enfim, nós tivemos uma evolução gradativa desse paciente e realizamos a cirurgia definitiva com muito menos risco do que há 3 semanas atrás. Mesma coisa, um paciente do pronto-socorro, vítima de atropelamento, biamputado, colostomizado, séptico. E o pessoal nos chamou para cobrir o coto. Só que é um paciente grave. Com uma intervenção cirúrgica de não mais que 10 minutos, uma intervenção rápida, mas extremamente efetiva, se conseguiu cobrir o coto. Se escarificou os cotos, assim que o paciente foi anestesiado, antisepsia, campos esterilizados, escarificação das feridas, se passa o bisturi até sangrar um pouquinho, uma leve hemostasia e o transplante de pele com fixação e pronto. Uma cirurgia muito rápida, com baixo risco, por um paciente extremamente grave. Essa pele foi rejeitando posteriormente e cicatrizou a ferida por segunda intenção. Quando eu começo a falar da membrana, eu preciso sempre dar a introdução do que aconteceu aqui no nosso estado há 8 anos. Tragédia da Boate Kiss, todos os senhores sabem, não sei se algum dos senhores participou também, mas, enfim, 242 óbitos, 690 feridos, dos quais 80 e poucos precisando de UTI. Se ligasse pessoal do mundo inteiro para a direção da casa, e para a direção do banco, para a direção da Santa Casa, perguntando se nós necessitávamos pele, claro, dizemos que sim, nós temos muitos feridos. E assim foi, chegou muita pele e muita membrana do mundo inteiro para o nosso banco. E pouco tempo depois a poeira baixou. As queimaduras desses jovens eram, na sua maioria, queimaduras inalatórias, queimaduras da aspiração do veneno que existia lá naquelas espumas, enfim, que prendeu fogo no teto da boate. Muitos dos óbitos, os indivíduos não tinham queimaduras cutâneas, eles tinham inalado essa fumaça e faleceram por isso. E desses queimados, a maioria também não tinha queimaduras cutâneas. Apenas 5 tinham queimaduras cutâneas extremamente extensas. E esses receberam transplante, 4 sobreviveram e, claro, múltiplas cicatrizes, uma série de coisas, mas sobreviveram. Uma menina, infelizmente, não sobreviveu, ela tinha 90 e poucos % de superfície corporal queimada, tudo de 3º grau, se transplantou 2 vezes, mas a gente não conseguiu salvar. Enfim, desses pacientes acabaram utilizando, apenas 5 acabaram utilizando pele. O que resultou? Sobrou muito tecido, tanto pele quanto membrana. E o Sistema Nacional de Transplante, juntamente com o Ministério da Saúde, nos autorizou a estocar todo esse tecido e usar posteriormente em novos pacientes, inclusive as membranas, visto que o nosso país ainda não tem uma legislação que permite a captação, tratamento, esterilização, armazenamento e envio da membrana quando substituto cutâneo. A tilápia é exatamente isso, é um substituto da pele. Como existe escassez de pele, a pele da tilápia é uma alternativa. Ainda não está totalmente liberada, estão na fase 3 de estudo. Mas e agora a gente sabe bem o que é a fase 3, quando se falou muito nas vacinas, estão na última fase. E a membrana a gente já passou por tudo isso e está copiando protocolos de outros países. Mas, enfim, a membrana amniótica, depois que a criança nasce, assim como a placenta, ela é desprezada em 99% das vezes, 1 ou 2% se usa para estudos. Não só como cobertura cutânea, mas se usa no mundo inteiro como cobertura para queimadura química dos olhos, na oftalmologia, para reconstrução de meningomielocele, na neurocirurgia, para reconstrução do trato urogenital, na cirurgia pediátrica,
para mediastinite, nas cirurgias cardíacas, enfim, a literatura é vasta sobre utilização da membrana no mundo inteiro. Mas, enfim, nós tivemos a oportunidade de usar a membrana em 34 pacientes, a maioria deles crianças, e tivemos um resultado extremamente satisfatório. Mas vamos falar um pouquinho sobre ela para finalizar. É um excelente curativo biológico de facílima obtenção e altíssima disponibilidade. Assim como a pele, uma barreira física contra invasão bacteriana, reduz muito as perdas de fluidos corpóreos, proteína, dor e estimula muito a cicatrização. Atualmente, a membrana é coletada apenas de partes cesarianas por diminuição das contaminações e de facílima obtenção e altíssima disponibilidade, além de ser o momento mais oportuno. A pele é o momento difícil de uma abordagem, é o momento da perda de um familiar, na maioria das vezes, de forma trágica, na maioria das vezes, um familiar jovem. A pele vem totalmente contaminada, a pele vem com pólvora, vem com asfalto, vem com todos os micro-organismos que a gente possa imaginar. A membrana não. A membrana, tu aborda uma família no momento mais bonito que a família está passando, que é o nascimento de uma criança. A membrana vem esterilizada. A membrana, a mãe provavelmente fez um pré-natal, e a gente sabe todas e qualquer doenças infecto-parasitárias que ela possa ter, diferentemente da pele, que vem sem nenhum exame, e os custos são muito grandes. Então, as diferenças são muito, muito grandes da membrana e da pele. Nós realizamos um estudo, se nós utilizássemos 80% da membrana amniótica apenas dos partos cesarianos da maternidade Mário Tota, da maternidade da Santa Casa. Esquecem as outras maternidades dos demais hospitais. E 20% porque existem doenças infecto-parasitárias que a gente não pode utilizar, existem crenças religiosas que não permitem a doação, enfim, existe uma série de coisas. Mas, se nós utilizássemos apenas 80% das crianças, das membranas provenientes dos nascimentos da maternidade da Santa Casa, em um ano nós produziríamos cerca de 6 milhões de centímetros quadrados de membrana. A nossa produção de pele anual gira em torno de 60 mil centímetros quadrados, ou seja, é um número extremamente maior do que o outro. E eu falei para os senhores que não ia falar sobre custo também. Esse é o custo de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro, 1 por 1. Tá? Não se trata um grande queimado com 1 centímetro quadrado, é evidente, se trata com 1.000, 1.500 mais centímetros quadrados. Mas o custo do centímetro quadrado da média da pele sintética, dos curativos, enfim, custa um pouquinho menos de R$50. A média dos curativos sintéticos à base de prata, daqueles curativos não aderentes, que podem durar 4, 5, até 7 dias, custa 10, 12, R$15. A média da pele entre a sua produção, captação, esterilização, tudo que a gente falou até agora, envio, custa R$1,70. A média do centímetro quadrado da membrana amniótica custa 10 centavos. Ou seja, são números extremamente diferentes, que não precisa fazer nenhum cálculo para ver se vale ou se não vale a pena. Só que, infelizmente, o nosso país, diferentemente da União Europeia, diferentemente dos 50 estados norte-americanos, diferente dos demais países aqui da América do Sul, ainda não possui uma regulamentação para a utilização da membrana amniótica. Embora já se tenha todo o expertise para isso, como se capta, como se processa, como se armazena, como se transporta, como se envia, como se esteriliza, tudo isso já foi estudado e já passamos por isso, graças a Deus. E a gente fez muita coisa nesse período. Anos atrás, alguns 2 anos atrás, eu me reuni com o então presidente do Conselho Federal de Medicina, em Brasília, e tive a oportunidade de defender em plenária a utilização da membrana amniótica, e foi muito bem aceita por todos os colegas, Câmara Técnica da Cirurgia Plástica e Câmara Técnica da Cidade Brasileira de Queimaduras também. Recebemos aqui no banco, essa foto é uma foto tradicional para nós, quem vai lá no banco sempre tira, é a entrada do banco de tecidos, ali no 7º andar do Dom. O presidente da Associação Médica Brasileira, Dr. Lincoln, o presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul, Dr. Cantalice, tiveram a honra de nos visitar também no banco de tecidos. E
os senhores devem conhecer muito bem, o Dr. Mandetta, então ministro da Saúde, eu e o Dr. Pedro Eli tivemos a honra de, juntamente com toda a direção da Santa Casa, recebê-lo na Santa Casa, essa foto aqui é no nosso pátio da instituição, e mostrar todo o nosso projeto e ter uma grande ajuda dele, que juntamente com outras pessoas, a ex-senadora, atual secretária internacional do presidente da República, Ana Amélia Lemos, escreveu junto conosco um projeto de lei onde tudo está sendo levado adiante, passou por, enfim, câmaras técnicas, por tudo para a legalização da mesma. Está aguardando últimos pareceres do Conselho Federal de Medicina. E, para finalizar, vamos mostrar 2 casos de pacientes que se beneficiaram com o uso da membrana esta oriunda de outros países que vieram na época da tragédia da boate. Esse caso foi cedido pelo Dr. Pablo Pazzi, um outro colega, amigo, cirurgião plástico, que me substituiu no pronto-socorro depois que eu saí da direção da UTI dos Queimados. Ele assumiu e, enfim, tem tratado muitos pacientes lá no nosso pronto-socorro. Uma criança de queimadura grave, queimadura extensa, onde o enxerto não pegou, enfim, transplante também não pegou. Se fez um transplante de pele expandido, coberto com membrana amniótica. Em 7 dias teve esse resultado, em 14 dias se teve esse resultado aqui. A zona doadora ou doedora, nós muitas vezes tiramos do couro cabeludo, nós podemos usar membrana não só na ferida, mas na zona doadora também. E esse último caso, uma menina, queimadura térmica por escaldamento também, notem que é extremamente comum, foi feito o debridamento, a limpeza dessa ferida, a cobertura com membrana amniótica e 7 dias de pós-operatório e o resultado com 2 anos. Então, a membrana é um excelente curativo, substituto cutâneo e tem que entrar no nosso arsenal terapêutico o mais breve possível, por ser de baixíssimo custo e de abundância. Gente, era isso que eu tinha para falar com os senhores sobre transplante de pele, tratamento dos queimados e uso da membrana, que em breve, muito breve, espero, tenha no banco. Por favor, sintam-se à vontade para perguntas, dúvidas, como as senhoras quiserem. Excelente, doutor Eduardo. Bah, muito boa apresentação. É sempre Obrigado. bom, né? Quem fala é Mariano aqui, o preceptor da digestiva da cirurgia geral. Estou com a câmera aqui com problema. Excelente assunto. Até fiquei intrigado quando falaste ali da pele de tilápia. Como Sim. que é como que vocês têm feito o uso da tilápia nesses casos? Na verdade, nós não utilizamos a tilápia ainda. A tilápia é um estudo 100% brasileiro por um grupo de Fortaleza, chefiada pelo Dr. Edmar. A tilápia é um peixe e a pele do peixe ela pode ser usada como um substituto cutâneo, onde pode ser armazenada num grande banco de tecidos após a sua esterilização. Estão sendo realizados inúmeros estudos, né, para a utilização da mesma, e assim que liberado, assim como a gente tem pele, mas muitas vezes não temos pele em estoque suficiente, a membrana amniótica ou a tilápia vai ser um substituto adequado provisório para essas feridas, né? Serve para fechar, para tapar aquela grande lesão, aquela grande ferida momentaneamente. Perfeito, muito interessante, não tinha ouvido falar ainda. Fundamental. E como tem esses casos complexos de queimadura, né? A gente muitas vezes não vê no dia a dia da especialidade, mas vendo as fotos aí, infelizmente, são recorrentes pelo jeito, né? São muito, muito comuns. Eu tive a oportunidade de ser o responsável pela parte cirúrgica da UTI de queimados do pronto-socorro de Porto Alegre durante praticamente 5 anos. Onde a gente vive um caos, posso dizer assim, com tranquilidade, porque nós temos 10 leitos, em torno de 6 a 8 respiradores e 18 pacientes internados, o que é inviável, e recebendo mandato judicial toda semana para internar, enfim, resolver
algo que o sistema de saúde não consegue resolver. No Rio Grande do Sul, além desses 10 leitos de UTI do HPS de Porto Alegre, nós temos também mais uns 25 leitos não UTI, semi-UTI do Hospital Cristo Redentor. E nós não temos nenhum leito pediátrico no nosso estado. A Organização Mundial da Saúde diz que tem que ter um leito de UTI de queimados para cada 10 mil habitantes. Ou seja, está faltando bastante. E é assim que a gente vive. A gente tem que tratar em outras UTIs que não são especializadas nisso e, enfim, com equipes que vão sendo montadas nas maioria das vezes, né? Ou seja, no interior do nosso estado, leito de UTI queimado, infelizmente, não tem. Bah. Que loucura, né? Para o estado inteiro, 10 leitos de UTI, né? É algo... nossa realidade, né? Infelizmente. Exatamente. É uma realidade meio que ruim, né? Difícil. Terrível, bah. Em hospitais privados, hoje, o atendimento, nós temos UTIs gerais, daí, enfim. Temos UTIs gerais e são para lá que esses pacientes são tanto privados quanto SUS, né? Para esses lugares que os pacientes são transportados e, afim, tratados, mas daí não com um pessoal específico para isso. O grande queimado, ele necessita, além de um plástico e do intensivista, muitos outros cuidados. Ele precisa de um técnico de enfermagem que saiba lidar com eles, que saiba limpar, que saiba retirar aquela gaze daquela ferida. Ele precisa de um cuidado de enfermagem extremamente adequado, de um cuidado de nutricionistas muito grande. O paciente queimado precisa de uma nutrição enteral, parenteral, precisa de, enfim, de todo um suporte. Fisioterápico nem se fala. E psiquiátrico ou psicológico também, não precisa nem dizer, faz parte, né? Então, essas equipes têm que ser previamente montadas para tratar esse tipo de paciente. É isso que peca muitas vezes quando a gente não está apto a recebê-los. Excelente. Bah, parabéns pelo belo trabalho aí. Certamente faz toda a diferença aí na sociedade, em todo o estado. Muito obrigado. E se alguém tiver interesse em conhecer o banco, por favor, não hesite em ligar, entrar em contato, que a gente está à inteira disposição. Excelente, brigadão. Alguém tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, fica nossos agradecimentos aqui para o Dr. Eduardo Shen, então. Brigadão de novo aí por compartilhar conosco a experiência e até a próxima oportunidade. Bom, obrigado, gente. Um abraço para todos. Todos de bom. Muito obrigado. Valeu. Boa noite, um abraço.